Olá, queridos candidatos ao concurso da PM. Hoje nós vamos fazer a continuação daquela prova de 2017 que eu iniciei com vocês no vídeo anterior. Então, eu espero que vocês tenham assistido a aula anterior, mas mesmo que vocês não tenham assistido, vocês vão entender, porque textos diferentes, questões diferentes, situações diferentes, então não vai ter problema. Mas o ideal seria que vocês acompanhassem, que vocês assistissem a parte um, que foi a minha aula anterior, e agora a parte 2. Nós vamos ter uma parte 3 também, porque as aulas estão ficando longas e eu tive que dividir uma prova em 3 aulas. Então vamos começar. Lembra que eu falei sobre o título, sobre a concentração, sobre o foco, sobre os detalhes que você tem que observar nos textos para fazer uma boa leitura, uma boa análise. Então, aqui nós temos um título bem interessante. O título é Três maneiras de melhorar sua memória comprovadas pela ciência. Então, essas maneiras são comprovadas pela ciência, são três maneiras para melhorar a memória da pessoa. Vejam que no texto anterior, quer dizer, da primeira parte da prova, também falava de memória, sobre memória, mas o foco era outro. Eles estavam falando sobre os efeitos, né, da tecnologia, do uso excessivo de, da internet, da facilidade da vida moderna, prejudicando a memória das pessoas. Aqui não, aqui o foco é outro. Apesar de falar sobre memória, o foco é outro. Então, vejam, três maneiras de melhorar a sua memória comprovadas pela ciência. Por que esse título é interessante? Eu tenho que me preocupar com ele. Primeiro, porque ele fala de são três itens, três formas, três maneiras. Eu tenho que saber muito bem quais são essas três maneiras. Eu tenho que ter isso em mente. Eu tenho que observar cada maneira, entender cada maneira para poder responder bem às questões. Então vamos lá. Começa com uma pergunta. Está se sentindo esquecido? Vale testar as dicas que separamos, baseadas na ciência, para recuperar o controle sobre sua memória. Então, ninguém inventou isso, isso foi estudado, né? Isso é comprovado cientificamente. Primeiro, então vamos ver o primeiro, primeira maneira. Associe. Seria muito bom que vocês grifassem palavras-chave, aquelas palavras que são interessantes para o bom entendimento daquele texto. Então, por exemplo, associe suas memórias com objetos físicos. Essa é a primeira maneira. Você pode até concordar ou não com isso, mas pense que quando você for responder as questões de interpretação, não vale a sua opinião, vale o que está no texto. Então vamos lá, associar suas memórias com objetos físicos. Você já deve ter passado por este problema. Acabou de ser apresentado a alguém e assim que a pessoa vira as costas, já esqueceu como ela se chama. Acontece, mas é extremamente embaraçoso precisar perguntar o nome dela novamente. Então, ele está falando que é um problema de memória. A dica é associar o nome a algum objeto. Então, quando alguém for apresentado a você, quando a pessoa falar o nome, você associa o nome a um objeto, para você não esquecer. Por exemplo, se você acabou de conhecer a Giovana e ela está próxima a uma janela, pense nela como a Giovana da janela. Então, você vai lembrar da janela, do objeto, e vai lembrar da Giovana da janela. Giovana da janela, até combinou, né? Giovana da janela. Então, você vai fazer isso. Vamos continuar. Aqui é a continuação. Segundo, não memorize apenas por repetição. Ao ver ou participar de apresentações, você deve ter sentido isto. É muito claro quando alguém apenas decorou o que devia falar, mas basta acontecer alguma mudança no roteiro para que a pessoa se perca. Memorizar é algo de fato, memorizar algo de fato depende de compreensão. Então, ao pensar em falas e apresentações, tente entender o conceito todo ao redor do que você está falando. Pesquisas mostram que apenas a repetição automática pode até impedir que você entenda o que está expondo. Isso acontece muito em sala de aula. Os alunos vão apresentar trabalho e eles memorizam textos, e quando chega na hora da apresentação, dá um branco, esquece uma palavra e não consegue mais falar. Então, eu queria que vocês observassem. O primeiro item fala de algo que você tem que fazer, associar.
O segundo fala de algo que você não tem que fazer. Vocês perceberam a diferença? Então, tem que se preocupar com detalhes. Primeiro, associe. Segundo, não memorize. Vocês têm que grifar tudo isso aí. Terceiro, rabisque. Então, agora algo que você tem que fazer. Estudos indicam que rabiscar enquanto ingerimos informações não visuais, em aulas, por exemplo, aumenta a capacidade da nossa memória. Uma pesquisa de 2009 mostrou que pessoas que rabiscavam enquanto ouviam uma lista de nomes lembravam 29% a mais os nomes ditos, tá? É um texto simples, com 3 itens para você observar, que são dicas para melhorar a memória, né? E tudo comprovado cientificamente. Vamos às questões. Questão 7. Por que 7? Porque nós terminamos as 6 no vídeo passado. Uma afirmação condizente. O que é condizente? É o que condiz, é o que está de acordo. Eu quero uma afirmativa verdadeira, tá? Uma afirmação condizente com as informações do texto ou seja, não é o que eu penso, o que eu acho sobre memorizar, é sobre o que o texto fala. Tomem cuidado com isso. Substituir os nomes das pessoas por apelidos inusitados melhora a memorização? Gente, em nenhum momento ele falou de apelidos. Ele não falou isso no texto. É o tipo da questão que dificilmente a pessoa erra. A não ser que a pessoa esteja assim totalmente desatenta. Por quê? Porque no texto não traz essa informação. Em nenhum momento falou de apelido inusitado, né? A fim de reter uma informação, é preciso repeti-la até alcançar seu entendimento. Contrário, né? Ele falou que não se deve memorizar, decorar, repetir e falar porque você vai esquecer. Se você pretende memorizar por repetição para apresentar algo, você vai se dar mal. Isso tá sendo mostrado no item 2, se vocês pararem para observar, para analisar o item 2. A primeira recomendação, aí vem a primeira palavra-chave, primeira. Poderia ser uma verdade, mas se é a segunda ou a terceira, vocês têm que observar detalhes. A primeira recomendação para memorizar envolve raciocínio associativo. Sim, porque quando ele fala associar, né, a pessoa, o nome da pessoa com um objeto, lembra da Giovana da janela? Então, quando você faz uma associação, você consegue. Então, a questão C, a gente já sabe que está correta. O aprendizado dos conteúdos abstratos prescinde de sua memorização, não tem nada a ver. Isso nem aparece no texto. Ninguém fala sobre aprendizado de conteúdos abstratos. É obrigatório tomar nota por escrito das informações não visuais para memorizá-la? Ele não falou tomar nota, ele falou rabiscar. Então, essa seria uma questão em que o aluno poderia ficar em dúvida entre a C e a E, porque ele pensa, tá falando que tem que ficar rabiscando, né? Rabiscar é diferente de tomar nota por escrito das informações, tá? E outra coisa, ele não falou que é obrigatório. Ele não falou obrigatório. Esse é obrigatório é que está totalmente fora do contexto, certo? Eu coloquei aqui essa palavra prescindir porque é uma palavra que eu acredito que muitas pessoas não têm o conhecimento do significado e ela é importante, ela aparece sempre em prova. Prescindir significa que você não precisa você dispensa. Então, o aprendizado dos conteúdos abstratos, ele não precisa da memorização. Ele dispensa a memorização. Tudo bem que está falando que o aprendizado dispensa a memorização, mas não está falando de conteúdos abstratos no texto. Por isso que está errada a D, tá? A resposta certa aqui seria a letra C. Muitos detalhes, né, gente? Tem que prestar atenção. Vamos para a questão 8. Um sinônimo para o vocábulo destacado em pesquisas mostram que apenas a repetição automática pode até impedir que você entenda o que está expondo. Esse até aí, ele tem um sentido de
talvez, eu poderia substituir por talvez sem prejuízo de sentido? Irremediavelmente, coincidentemente, inclusive, com certeza. Olha, gente, uma questão como essa, se você tiver dúvida, tiver medo, não souber, substitua e leia o texto com a substituição e veja se tem o mesmo sentido. Por exemplo, ó, pesquisas mostram que apenas a repetição automática pode talvez impedir. Quando eu falo pode até impedir, é diferente de dizer que pode talvez impedir. Pode irremediavelmente impedir, é diferente de pode até impedir. Pode coincidentemente, pode até impedir, não tem nada a ver. Pode inclusive impedir. Pode, com certeza, impedir. O até não dá uma ideia de certeza, né? Dá uma ideia de inclusão. Pode até impedir, quer dizer, pode inclusive impedir que você entenda. Se você fizer essa substituição, você vai perceber que o até só pode ser substituído por inclusive. Inclusive, o que é o até? Até é uma preposição que a gente usa muito, né? E ela tem esse sentido de inclusão e também dá um sentido de limite. Por exemplo, eu vou ficar aqui até às 8 horas. Estou dando um limite. Você pode ir até a segunda quadra. Estou dando um limite. Mas eu também posso incluir, né? Quando eu digo, você pode até impedir. Pode até impedir que você entenda. Então, inclusive, é um item a mais, né? Estou incluindo um item a algo. Então, é bom conhecer o sentido, os significados das palavras para ir bem nas provas, para ir bem na vida. Nós temos que ter um conhecimento amplo do vocabulário, tá? Não é fácil, a língua portuguesa não é fácil, mas aos poucos nós vamos entendendo, vamos assimilando, vamos aprendendo. Tem que ter esforço. Questão número 9. Vamos ver. As aspas em estudos indicam que rabiscar enquanto ingerimos informações não visuais sinalizam que o vocábulo é palavra, viu, gente? Ingerimos está empregado com sentido. Olha, sempre na VUNESP você vai encontrar sempre uma questão sobre o sentido figurado e o sentido próprio. O que é isso? Sentido figurado, sentido conotativo, conotação. Sentido próprio a gente chama de denotativo e denotação. Falou de denotação, é o sentido do dicionário. Falou de conotação, figurado. É o sentido que não é o que realmente aquela palavra tem no dicionário. Por exemplo, você é uma flor. Se você fala que alguém é uma flor, no sentido literal, no sentido do dicionário, ninguém pode ser uma flor, porque uma pessoa não é uma flor. Flor é planta. Pessoa e planta são coisas diferentes. Mas no sentido figurado, eu entendo quando alguém diz você é uma flor e fico feliz, porque a pessoa está me comparando a uma flor. Flor é bonita, é cheirosa, né? Tudo bem que tem espinhos, mas então esse é o sentido figurado. Se você fala ingerir informações, gente, ingerir, quando você ingere alimentos. Você põe para dentro, né? A gente usa o ingerir quando estamos falando no sentido real da palavra sobre comer algo, se alimentar, né? Colocar para dentro. E quando ele fala ingerir informações, colocar para dentro informações, esse ingerir está no sentido figurado e não no sentido próprio. Então, nós já descartaríamos a questão C e D. Então, se você sabe o que é sentido figurado, você já teria descartado a C e a D. Vamos por eliminatório. Aí tem, já sei que é figurado e ingerir informações significa transmitir. Gente, ingerir é colocar para dentro. Transmitir é colocar para fora. Como é que eu posso ingerir, transmitir, né? A questão A não pode. Você já descarta a letra A. Assimilar mentalmente, assimilar mentalmente. Aqui está falando sobre estudos indicarem
que rabiscar enquanto ingerimos informações não visuais. Informações não visuais são aquelas informações que você recebe não por meio de imagem, mas pela escuta. Você ouve. Então, você não tem a imagem, você tem a escuta. Então, assimilar, ingerir, assimilar. Assimilar. Como é que eu assimilo mentalmente? Eu entendo, né? Entender usando a mente. Será que ingerir informações significa assimilar? Receber informações significa entender aquilo que está sendo recebido? Engolimos facilmente, a gente já sabe que não pode porque é próprio. Captamos equivocadamente. Captar equivocadamente. Olha, essa palavra equivocadamente aí, ela fez com que essa questão fosse uma questão equivocada, errada, né? Captar equivocadamente. Em nenhum momento está falando que a pessoa vai ingerir algo equivocadamente, né? Então vamos pensar o que seria mais possível aqui. Transmitir não, porque é de dentro para fora. Captar equivocadamente não, por causa do equivocadamente. E aí você fala, só pode ser assimilamos mentalmente. Estudos indicam que rabiscar enquanto ingerimos informações não visuais, assimilamos mentalmente informações não visuais. Assimilar, receber, entender, algo que acontece aqui, ó, na mente. Quando você está rabiscando, só pode ser a letra B. Aí você vai por eliminatória. Você vai pela letra B. Mesmo que você não concorde, você achasse que, por exemplo, a palavra similar poderia ser substituída por outra, mas é a única que tem coerência dentro deste contexto. Então, você fica com a letra B, que é a resposta correta, tá? Você não engole, você não capta equivocadamente, você não devora, você não transmite, você assimila mentalmente. Vamos para a próxima questão. Questão 10. Considere as seguintes frases. Primeiro, associe suas memórias com objetos físicos. Segundo, não memorize apenas por repetição. Terceiro, rabisque. Ele fez um resumo aqui, né? Um verbo flexionado no mesmo modo que o dos verbos empregados nessas frases está em destaque em, gente, modos verbais. São 3. Eu tenho indicativo, subjuntivo e imperativo. 3 modos verbais. O que é isso, professora? O indicativo é o modo dos verbos de ações que você faz, ou que você fez, ou que você fará. Você passa uma segurança de que algo será feito, ou foi feito, ou está sendo feito. Então, quando eu falo eu canto, eu cantei, eu cantarei, é indicativo. Eu canto, eu cantei, eu cantarei. É algo assim, certo, real, algo que dá segurança. O subjuntivo é o modo da incerteza. Ele quer que eu cante. Não significa que eu vou cantar. Eu não disse que eu cantei, nem que eu cantarei. Quer que eu cante. Talvez eu cante. Se eu soubesse, eu não sei. Entende? Então, esse é o subjuntivo. E o imperativo, que é o mais fácil, eu acho, é quando você manda alguém fazer ou não fazer algo. Então, quando eu falo faça, não faça, entre, não entre, sabe? É, você está usando o imperativo. E o imperativo pode ser afirmativo ou negativo. Quando eu falo associe, não memorize, rabisque, estou mandando, dando ordem. Eu vou ter que procurar um verbo aqui em negrito que esteja dando uma ordem. Então, quando você fala o acesso rápido e a quantidade de textos fazem, estou afirmando, eles fazem. É indicativo. Não é imperativo. Não é ordem. Na internet, basta um clique. Não é ordem.
Após discar e fazer a ligação, não precisamos mais dele. Eu não estou dando ordem. Eu estou afirmando que nós não precisamos. Aí tem gente que vai se confundir, porque tem não memorize, não precisamos. Não memorize, estou dando uma ordem. Não precisamos, estou afirmando. Diferente. Pense rápido. Aí sim, eu estou pedindo para você pensar. Estou mandando você pensar. É o que mostra. Indicativo. Isso mostra, é fato. Isso mostra. É algo que mostra. Então, a resposta aqui é que estaria igual ao associe, não memorize o rabisque, é o modo verbal imperativo, letra D de dado. Espero que todos tenham entendido. Agora, uma questão de concordância. Adoro trabalhar com concordância. A concordância está de acordo com a norma padrão da língua em. Gente, quando for trabalhar a concordância, tem que observar sujeito, verbo e todos os elementos relacionados ao nome, ao substantivo. Então, por exemplo, adjetivos, pronomes que estejam relacionados ao substantivo tem que se harmonizar com o substantivo. Substantivo feminino, adjetivo feminino, singular, singular. Verbo e sujeito tem que ter harmonia. Não tem como aprender concordância sem saber sujeito. Quem é o autor da ação? Quem é o sujeito da frase? Então, se o sujeito está no plural, verbo plural. Sujeito singular, verbo singular. Então, aqui tem. Apresentou-se 3 maneiras de melhorar a capacidade de memorização, mas devem haver uma infinidade de métodos igualmente eficazes. Primeiro, nós temos 2 erros aqui, gente. 2 erros, 2 problemas, tá? Que não estão de acordo com a norma. Aqui o apresentou-se, que não deveria ser apresentou-se, deveria ser apresentaram-se. E aqui o devem haver, que deveria ser deve haver. Dica, dica. Devem haver. Por que está errado isso aqui, professora? Porque o verbo haver, no sentido de existir, deve ocorrer, né? Sempre que você usar o haver no sentido de existir, ele é impessoal. O que é impessoal? Ele não tem sujeito, ele não aceita plural, ele fica sempre no singular. Professora, mas o devem é que está no plural, não é o haver. Mas quando você diz devem haver, vai haver, pode haver, está havendo, você está criando uma locução com o verbo haver. E quando você cria essa locução, o elemento auxiliar da locução, que é o primeiro verbo, no caso devem, ele não pode ir para o plural se o verbo haver estiver no sentido de existir, porque aqui ele é um caso de verbo impessoal. Então, não pode. Então, gente, se vocês encontrarem em prova, devem haver, vão haver, podem haver, estão havendo, sentido de existir, de ocorrer, errado. É deve haver, vai haver, pode haver. Então, essa questão aqui já está errada. Se você nem soubesse do apresentou-se e já percebesse o haver aqui, o devem haver, você já acertaria, você já saberia que o a não pode, tá? O apresentou-se 3 maneiras. Vejam que eu tenho um verbo com o ser e eu tenho 3 maneiras que é uma expressão que está no plural. É o caso do vende-se casas, que está errado, e vendem-se casas, que está certo. Apresentar o quê? Verbo transitivo direto. Não tem preposição aqui, ó. Não tem preposição. Quem apresenta, apresenta algo. Se eu tenho um verbo transitivo direto, pergunta o quê? Vendeu o quê? Apresentou o quê? Faz a pergunta ao verbo. Ele é direto, não tem preposição aqui, tá vendo, gente? E aparece um se. Quando isso acontece, o elemento passivo, que seriam as maneiras, 3 maneiras, foram apresentadas. Esse termo ele passa a ser o sujeito da frase. Se o sujeito está no plural, verbo plural, significa que o apresentou-se precisa concordar com as maneiras, com as 3 maneiras. Então, a questão estaria errada. O certo seria apresentaram-se 3 maneiras. Dica: verbo mais o se. Verbo transitivo direto mais o se. Faz a pergunta o quê? A resposta tem que concordar com o verbo. Se a resposta estiver no plural e o verbo no singular, erro de concordância, gente. Erro de concordância. Lembra do vende-se casas, que está errado, e o vendem-se casas, que está correto, tá?
Quem nunca passou pelo constrangimento de esquecer o nome de pessoas que tinham acabado de conhecer, pedindo-lhe que os repetisse posteriormente? Gente, olha só. Quando eu digo pedindo-lhe que os repetisse, né? Quem nunca passou, correto, pelo constrangimento de esquecer o nome de pessoas que tinha, pessoas que tinham acabado de conhecer. Você tinha acabado de conhecer pessoas. Quem não esqueceu o nome de pessoas que tinha acabado de conhecer, pedindo-lhes, pedindo a quem? As pessoas. Que essas pessoas os repetissem. Quem vai repetir os nomes? As pessoas. As pessoas. Pessoas que você tinha acabado de conhecer. Pedindo a elas, as pessoas, pedindo-lhes que os repetissem. Ou seja, que essas pessoas repetissem o nome. Tá tudo errado, gente. Aqui tem um problema de concordância seríssimo. Questão B. São importantes adquirir meios? Adquirir meios é importante. O que é importante? Adquirir meios. Adquirir é verbo. Adquirir é importante. Não pode ser adquirir são importantes. Os meios são importantes, mas adquirir meios é que é importante. Nós temos aqui um caso de oração, né? Sujeito oracional. O adquirir é o verbo que funciona como sujeito, então não pode levar o verbo para o plural. É importante adquirir meios, tá? Já vi um erro aqui. Para ampliar nossa capacidade de memorizar, da qual depende nossas histórias pessoais. Nossas histórias pessoais é que dependem da memorização, da capacidade de memorizar. Quem que depende, o que é que depende, as histórias dependem, ó, outro erro aqui, ó, 2 erros. Aqui, é sempre válido aprender técnicas de memorização, especialmente quando se tratam de, tá vendo que tem um C aqui, gente? E tem o verbo, aqui, ó, apresentou-se, se tratam de. Aqui a diferença que tem preposição, ó. Quando você tiver um verbo, o ser, e a preposição, ela está pedindo objeto indireto, né? Você não sabe quem trata, o sujeito aqui é indeterminado. Quando tiver a preposição, ó, tá vendo? Esse verbo não pode ir para o plural. Ele não tem que concordar com os exercícios neste caso, diferente do apresentou-se. Aqui eu tenho ser com o verbo, mas não tem preposição entre o verbo e o objeto. Aí é direto. Aí eu tenho um caso em que o elemento passivo é o sujeito. Então, 3 maneiras são apresentadas. Aqui é diferente, ó. Se tratam de, poder ser tratam-se. O ser antes ou depois não importa, tá, gente? Só que tem o de aqui, ó, tá vendo? Se você tiver o verbo ser e a preposição, o verbo não pode ir para o plural. Isso aqui tá errado. Então, por exemplo, ó, necessitam-se de médicos. Tá errado. Necessita-se de médicos. Porque tem o de, tem a preposição. Então, o verbo ele fica neutro na terceira pessoa. Vamos dizer assim, um estado neutro, um estado que não está no plural, né? Ele não está concordando com nenhum sujeito ali, porque é indeterminado o sujeito. Como rabiscar enquanto se assistem? A mesma coisa, assistem a, preposição a. Quem assiste, vê, assiste a quê? É um verbo que pede preposição, isso é um caso de regência, que vocês precisam estudar. Então, quando a pessoa assiste a, tem preposição, o C aqui está no mesmo caso do C daqui, quem que assiste, né? Sujeito indeterminado, tem o C aqui, não pode ser assistem, é se assiste.
E o último, mesmo indivíduos com uma excelente memória têm, os indivíduos têm, plural, ó, tem com acento circunflexo, é plural, os indivíduos, eles têm, correto, se não tivesse o acento estaria errado, os quais se tornam, quem se torna frequentes em momentos de estresse? Os episódios. Os episódios eles se tornam frequentes em momentos de estresse. Então, aí não houve problema nenhum de concordância. A resposta seria a letra E. A próxima questão é de um outro texto, que é Autobiografia e Memória, que é um texto que fala sobre a Rita Lee. Então, este próximo texto, essa próxima parte da prova, vai estar no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham aprendido, gostado desta segunda parte da nossa aula. Acompanhe a terceira aula, que vai ser sobre esse texto, num próximo vídeo. Um abraço a todos e boa sorte.